Bom, então aqui a gente essa aula aqui tem duas partes, né? A primeira parte a gente vai falar sobre comandos básicos do Unity, C Sharp, perdão, Unity, mas C Sharp. E a segunda parte falar de introdução à UI do Unity, né? Então, aqui também a tela compartilhada, né? Então, vou começar com essa parte do básico do C Sharp. Então, só para explicar a metodologia destas aulas, né? A gente vai, nas primeiras 4 aulas desse curso, que é um curso de programação, a gente vai revisitar pedaços de PO, né? Objetos, e explicitamente em C Sharp, né? Então, fundamentos, tal, coisas para quem conhece, uma revisão simples. Para quem não conhece, pode ser que seja até um pouco rápido, né? Mas qual que é a ideia? Então, a gente vai falando generalidades, os conceitos, e sempre apoiado, né, lógico, num livro que a gente usa aí sobre C Sharp, né, do Alex Sukita, que é C Sharp no Unity, mas já revisitando, na verdade, apoiando especialmente na parte formal, na Microsoft, né? Então a Microsoft é a detentora, foi a designer do C Sharp, né? E ela tem uma referência assim básica, o site que a gente usa, né? Do sistema de desenvolvimento da Microsoft. Então tudo que a gente vai referenciar de mais específico será referente à documentação da Microsoft, tá? Agora, para quem não conhece, talvez fique um pouco abstrato, mas a gente vai completando com as aulas de laboratório, né? Que basicamente é uma abordagem, que é pelo menos a minha, né? Que eu acho que programação, a gente tem que ver os conceitos básicos, mas aplicar a gente aplicar. Então, cada um de vocês aplicar, né? Então, quando você vai vendo o básico e aplica em coisas que você tem familiaridade, né? E jogo é um deles, uma das familiaridades. Logicamente, existem vários cenários de aplicação. Mas aqui a gente contextualiza no Unity, e concretamente fazendo jogos, né? Ou desenvolvendo pedaços de jogos. E aí, com esse balance entre os conceitos abstratos aplicados aos componentes, a arquitetura de componentes no Unity, a gente vai fazendo essa pinga-pinga, né? Entre o que você vai estruturando em relação a formalismo do C Sharp ou dos componentes e no desenvolvimento de jogos. Então, acho que isso é um balance legal e é a estratégia que a gente vai usar, tá? E sempre que vocês tiverem dúvidas, se o pessoal que não tem familiaridade, vai me perguntando, vai no grupo, né? Tá? Ou nas próprias aulas, tá bom? Então, o que a gente vai ver nessa aula aqui? Então, deixa eu só pegar uma canetinha aqui, né? Outra vez. Então, a gente vai ver os keywords, né? Tá? Do C Sharp. O básico inicial de classes, 2 tipos de classes, partial e alinhadas. Depois, objeto e relação entre objetos. Variáveis e documentação dos scripts, tá bom? Então, esse é o sumário dessa primeira parte da aula, né? Primeira 1 hora da aula. Então, keywords, como o próprio nome diz, é uma palavra-chave, né? Então, são as palavras que são reservadas pelo compilador, né? Já para funções específicas, né? Então, concretamente, por exemplo, a prioritária, né? Que organiza tudo, é a palavra-chave class, né? Class é uma palavra-chave que é um construtor, né? Então ajuda a gente a fazer os modelos, né? Então, programação orientada a objeto tem essa ideia, né? Esse ideário, né? Você tem que modelar antes, tá? Então, qual que é o tijolo do modelo? Ou os blocos do modelo, tá? Na verdade, seriam os elementos, né? Dos modelos são as classes. Então, para você fazer uma classe, você utiliza a palavra-chave class, tá? Então, como está aqui, né? E dá um nome, um identificador para ela. Aí você faz o escopo dela, né? Abre e fecha chaves, e aí já está definida a classe, tá? Está definida não, tá? O modelo começou a ser desenhado, né? Então, cada classe precisa de um nome, nesse caso aqui é Minami, tá? E a gente chama ele de identificador, tá? Então,
todos as palavras especiais reservadas. E os símbolos também são as keywords, tá? Então, para você criar essa classe, né, que eu vou chamar de Minami, a gente utilizou essa palavra-chave class, né, que deve preceder. Então, antes de você dar, você vai falar class e identificador. Class, espaço, né, identificador, e aí o conteúdo desse identificador, no caso Minami, é definido dentro do abre e fecha chaves, tá? Então, depois que você, por enquanto não fez nada, eu deixei em branco, né, tá? Mas isso é um procedimento interessante de fazer. Quando você vai nomeando, você vai idealizando o seu sistema, você vai abrindo os primeiros nomes das classes, tá? Uma coisa importante é que duas classes não podem ter o mesmo nome, né? Então vai dar erro de compilação, certo? Então se você a não ser que você tenha um modificador, né? Como a gente vai ver, por exemplo, partial, né? Então que na verdade você está definindo a classe em pedaços, né? Então a classe Minami é única, né? Só tem ela no sistema inteiro, tá? Todas as classes que vão ser Game Object, que vão entrar na hierarquia como Game Object, tem que ser herdado de MonoBehavior. Né? Tem que ser herdado de Behavior, que então a herança dela é MonoBehavior. Né? Quando você vai lá e abrir essa classe, por exemplo, o script, né? Aqui o C#, vai ter herança de MonoBehavior. Se ela não é Game Object, ela pode ser uma classe normal, genérica, como essa a classe Minami aqui, né? Que eu abri aqui. Mas se ela for entrar como Game Object ou atributo que pertence ao Game Object, tem que ter herança de alguma forma com o MonoBehavior, tá? Bom, aqui é um exemplo disso. Então, eu tenho aqui, né, eu atarrachei aqui a System Collection, certo? Atarrachei a Unity Engine, né, certo? E aí, esta classe exemplo, ela herda de MonoBehavior. Na hora que ela herda de MonoBehavior, eu posso abrir por exemplo, essas duas chamar esses dois métodos, né, que são usados para entrar, para a classe entrar no sistema, né, que é start, e para a classe ser atualizada no FPS via GPU, né? Se tem GPU, via GPU. Se não tem, é só pelo sistema gráfico do computador, né? Mas então, o update é o ponto de entrada para GPU, tá? Um dos pontos de entrada, concretamente o ponto de entrada para renderização, né? Então, esses dois métodos, se você não tem o MonoBehavior, não faz sentido, né? E também não faz sentido, por exemplo, conectar com o Unity Engine, porque ele não vai entender o que está acontecendo, tá bom? Vamos lá. Mas essa é uma classe típica que ela pode ser Game Object, atarrachada é um Game Object, né? Vamos lá. Então, espaço em branco para separar os identificadores, comentários para descrever as linhas, são todas boas práticas, tá, de programação. Mudança de linha para organizar as classes, por exemplo, essa daqui, né? Esta daqui é uma sintaxe, tudo bem, porém, não é uma boa prática. A boa prática é do jeito aqui, tá? No mínimo assim. O Visual C, Sharp, ele coloca mais uma indentação aqui, né? Para deixar claro que este fecha chaves está ligado a esse fecha. Então ele vai colocar este abre chaves aqui na mesma linha. Ele fica meio salsicha, né? Meio papel higiênico, aquele tipo de sintaxe, né? Mas ele prefere assim, tá? Mas essa daqui já muita gente gosta dessa notação aqui, tá? Alguns editores deixam assim, né? Então, no fundo, o que eu quero dizer é que os muda de linha não fazem diferença, porém é mais educado computacionalmente fazer desse jeito aqui. E colocar sempre um comentário mínimo, né? Para uma explicação, ou pelo menos uma descrição do nome da função. Se você vai comentar o próprio método, né? Peço desculpas, esses slides eu baseei no livro, né, do Okita, e ele é anterior à nomenclatura Microsoft atual. A nomenclatura Microsoft atual sugere, ele aceita o nome função, mas sugere que para o C# o mais adequado é método. Tá? Então, a
partir de 2017 ou 18, a Microsoft sugeriu que sempre se chamasse de método, tá? Então, não está errado, mas tá old school, diria, né? Tá old school. Então, aqui seria primeiro método, segundo método, tá bom? Então, esse jeito não está errado, se eu só quero só explicar o nome deste método aqui. Mas se eu quisesse descrever o que vai acontecer aqui, né? Descrever melhor, né? Só o nome não, mas descrever melhor, é mais adequado colocar um comentário de bloco anterior a este método, tá? A gente vai ver como que seria o barra, asterisco, asterisco, barra, tá? E comentar um bloco, porque um método, na verdade, é um bloco de comandos, né? Tá? Então, é mais adequado atualmente assim, né? Ok? Se é só o nome, tudo bem, né? Uma linha assim, um comentário de linha, que é o barra, barra, funciona. Mas se eu quero descrever o método em si, é melhor um comentário de bloco, tá? Então, blocos de código que eu tinha comentado agora. Então, já estamos introduzindo a ideia de não comentar influencia na avaliação do código? Com certeza, Alex. Você acha que chegou ou não entendeu ou chegou um pouco atrasado, né? O curso, né? É um curso de programação. Apesar, não parece, mas tá? Então, ao longo do curso, nossa, eu estou fazendo coisas que eu gosto, né? Mas serão avaliados em programação funcional, eu diria, né? Então, metade dos laboratórios, concretamente, metade é customização, porque a lógica básica eu vou dando no laboratório, né? Então eu não vou corrigir se vocês digitaram direito, no fundo é isso. Quem digitou, fez lá e seguiu o laboratório e fez rodar, digitou direito, sintaxe está certo. O que eu corrijo? Também não corrijo lógica, porque a lógica eu vejo acontecer, né? Eu vou corrigir metade. A customização, por exemplo, colocar matéria inicial, colocar uma música, colocar crédito, né? Metade. E metade é documentação. Tá? E como eu não vou documentar, eu não vou pedir documentação de classe, que não é um curso de PO, e não vou pedir documentação de componentes, porque não é um curso de engenharia de software, tá? Então eu vou pedir a documentação básica, que é de código, de script, entendeu? Então, metade da nota vai ser comentários e metade de customização. Tá bom? No mercado que tive contato pelo livro Clean Code, recomendação evitar comentários de deixar claro apenas pelo nome do método. E aí a pergunta, preferi não comentar, mas obrigado. Então, veja bem, eu entendo o que os outros falam, porém, como eu falei, estou seguindo a Microsoft, tá? Então, mas veja bem, é uma escola, até meio old school, né? Então, vou dar um outro comentário para vocês, né? Tá bom? Então, um colega nosso aí, ele é o chefe de um grupo grande na Microsoft dos Estados Unidos. Então, ele contrata só gente, né? Bom, só gente que entende da coisa. Então, mas o teste dele é fazer um programa em C Sharp, tá? C Sharp, ou depende, C++ e tal, né? Mas é isso, no fundo ele faz entrevistas, mas no fundo ele dá um. Mas aí ele primeiro ele vê se o código funciona e depois ele abre para ver se o cara se o cara comentou o básico. Me entende o que eu estou falando? Na Microsoft, tá? É um brasileiro, é um amigo nosso, um colega nosso brasileiro, né? Mas ele falou assim: primeiro, lógico, o cara tem que rodar o negócio, mas depois eu abro o código lá e vejo se ele mínimo de entendimento, o layout da coisa, né? Porque esse cara vai trabalhar com alguém, né? Entendeu? Na Microsoft. Então, na Microsoft, os caras têm um padrãozão lá, um jeitão, que é o que eu estou seguindo, entendeu? Então, a gente tem que seguir alguma coisa, né? Então, a referência nossa é... Então, a documentação formal total, né? Além do código, comentário em código, segundo. Porque o código, quem está falando aqui? Alex, né? O Alex, o código, o comentário, o editor visual, não os outros, mas o Visual Studio, você clica nele e ele colapsa, tá? Entendeu? Então a Microsoft faz assim para não ficar sujo, né? O código, assim, não fica muito grande, né? Mas ela colapsa. Mas os outros editores eu não sei como faz, mas o editor da Microsoft ele colapsa o comentário, né? Então, Henrique, não, o básico, né? Por isso que vai ter aula, né? A aula é para isso, né?
Basta comentar variáveis, métodos e classes. Esse é o básico. Variáveis, métodos e classes. Quando tem algum comando mais difícil, né? Eu, em geral, faço isso como questão de exercício, né? Eu pergunto lá, isso aqui o que significa? Então, antigamente eu fazia como questão de prova, né? Quando tem um comando mais difícil lá. Tudo bem? Tá bom. Bom, então, como eu falei, né, a gente tem que seguir um princípio e a gente segue a Microsoft, né? Tá? Não que eles sejam melhores ou piores, eles são referência para o C Sharp, mas para jogos, né? Eles que trouxeram o C Sharp para jogos, né? Tá bom? Esqueci que eu acho que eu não complementei a ideia. A gente tem 3 níveis de documentação, né? Em componentes. Na verdade, 4. Não vou citar o quarto porque esse quarto aqui é muito para jogo, né? Tá? Muito para jogo. Então, em C Sharp, basicamente, que é a primeira parte da aula, tem diagrama de classes, que é a estrutura geral das classes. Diagrama de componentes, que é a interface entre os componentes. E a documentação de código, que é o que eu estou pedindo aqui. Então, a gente não vai pedir nem a de classes, nem a de componentes. Tá bom? Ok? Mas tem os 3. Formalmente tem os 3, né? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho blocos de código, né? São coleções, né, de declarações agrupadas para serem executadas. Então, o bloco de código é delimitado pelo abre e fecha chaves. Então, aqui, ó, este aqui é um bloco, este daqui é um outro bloco. Percebam que essa tabulação aqui, ela ajuda a ver, né, onde o bloco começa e acaba, né? Então, este escopo do bloco primeiro, né, que eu comentei aqui, está nesta primeira abre e fecha chaves. Este segundo escopo está aqui, né, tá? E o terceiro escopo está aqui, certo? A indentação ajuda nessa formalidade, né? Tá bom? Para você ler a divisão entre os escopos, né? Tá bom. Então, o que são Professor, classes? Sim, desculpe interromper. Só curiosidade. Qual que era a específica de jogos que você falou que me comentar? o tipo de documentação é porque É, os personagens têm um storytelling geral, né? Mas da storytelling só o diretor do game tem, tá? O geral só o diretor do game. Às vezes você vai sendo contratado para pedaços específicos dos jogos, né? Então, tinha um segredo às vezes, né? De documentação que o cara não fala, tá? Bom, por vários motivos. Então tem o storytelling geral. Depois, na missão, no personagem, tem uma documentação por personagem. Então, seja ele jogável ou NPC. Mas é outro tipo de documentação que a gente vê na outra matéria. Tá bom? Então, a gente não vê a documentação, a gente vê o negócio, mas a documentação é uma documentação específica para jogos, tá? Ok? beleza, obrigado, Que professor. são objetos com história. São objetos com narrativa, a gente fala, né?